bom dia, feliz sábado para você. Que prazer mais uma vez estar aqui na nossa classe de professores para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus e aprender também um pouquinho mais sobre a lição da Escola Sabatina. Como sempre, a gente tem o dever de sempre fazer uma oração pedindo orientação divina para entender os textos bíblicos e os ensinos do Senhor. Então eu peço a você que feche seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Querido Pai Celestial, obrigado por mais um sábado, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo, Senhor. Nós viemos te agradecer porque o Senhor é tão bom, tão amoroso, tão poderoso e sábio, que o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez estar aqui para aprender mais um pouquinho de Ti. Obrigado por isso, Senhor. Neste momento nós viemos te clamar em nome de Jesus, que o Senhor, pela Tua vontade, abra o nosso coração à compreensão da Tua Palavra e nos ensine o que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Abençoe as pessoas do outro lado deste vídeo, para que elas também venham abrir a mente à compreensão. Amém. E também o seu coração para a aceitação da Tua Palavra. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ouvintes, professores, hoje nós vamos falar sobre a vida moldada em Cristo. Em Cristo. E discurso inspirado no Espírito. Bom, isso é muito importante, né? Uma vida moldada em Cristo já é muito importante, né? E um discurso inspirado no Espírito Santo. Nós vamos aprender hoje sobre como falar, né? Como se comportar, como tratar o próximo, né? A lição vem falando sobre isso, né? Como nós devemos tratar o próximo. Sobre ira, né? Como se irar. Isso mesmo. E para a gente iniciar, a gente gostaria de passar para você o texto básico do estudo de hoje, que é Efésios, verso 22 até o verso 24. E diz assim o nosso texto para memorizar. Quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse é o texto base do nosso estudo de hoje. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer aos professores aqui, também a você, é o começo da mensagem do verso para memorizar, né? Quanto à maneira antiga de viver. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado. Esse é um ponto muito importante, né, Paulo? Sim, muito. Um verso aí de Paulo aí, né? Na carta para os Efésios, ele fala tanta coisa, num verso é tanta coisa que se a gente poderia ficar aqui horas e horas falando num verso só, né? Só as coisas que ele fala aí, é muito denso, né? Ele coloca uma coisa aí muito condensada dentro da Bíblia e aí a gente consegue entender nisso e digerir isso ao longo do tempo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é muito importante, que é discutindo ali, pegando as visões, né, de cada um, para a gente entender o que o Paulo quis dizer para a gente. Uma das coisas que ele está dizendo para a gente é que o ser humano, antes de aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal na vida dele, ele vivia de uma maneira. Quem é que guia o ser humano antes de aceitar o Senhor Jesus na vida? O próprio eu, os instintos, né? Os desejos, as vontades, as paixões, os sentimentos, tudo aquilo que está presente no ser humano é o que vai guiar a vida dele antes dele se entregar ao Senhor Jesus. A própria natureza, né? A própria natureza. Ah, mas e o diabo entra onde nessa história? O diabo se aproveita dessa natureza. Por quê? Porque quem foi que plantou a semente ruim no coração do ser humano? Ele mesmo, lá no Jardim do Éden. Ele conseguiu plantar aquela sementinha do pecado ali, da dúvida, da desconfiança de Deus,
e de todos os sentimentos ruins, ele conseguiu plantar no coração do ser humano, lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz assim, olha, por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos, e todos pecaram, certo? Então, assim, o diabo se aproveita dessa natureza do ser humano. Então, quem vive por si só, ainda que não seja um adorador de Satanás, ainda que ele até não quer Satanás, não quer saber de Satanás, mas também não quer se entregar completamente a Deus, infelizmente, meu amigo, Satanás ele é um mestre habilidoso. Ele sabe como lidar com as pessoas, ele sabe como lidar com as coisas. Então, se você não se entregou a Jesus e deixou o Espírito do Senhor criar uma nova natureza em você, você está vivendo por conta própria. E quem vive por conta própria se torna marionete na mão de Satanás. É guiado por ele, né? Infelizmente. Então, uma das coisas que Paulo está dizendo para a gente nesse verso é isso. Aqui existe dois lados, isso é muito importante que o João Paulo está falando aqui, porque existe dois lados, né? A pessoa que se entrega nos braços de Cristo, né? Ele começa a ser guiado por quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito. O Espírito lhe guia pelos caminhos corretos, né? Os caminhos que levam a paz, a vida, a prosperidade espiritual, tá? E a pessoa que não aceita Cristo, ele é guiado pelo espírito do mal. Lembra lá de Saul? O Espírito de Deus se retirou e na hora o espírito do mal se apossou dele. Então é isso que acontece. Existem também pessoas que, a gente tem que entender isso aqui, existem também pessoas que ouve hinos, cânticos, né? Vai para a igreja, senta em banco, ouve a palavra de Deus, mas ele não se entrega realmente a Cristo, ele não se entrega, ele não se desempenha mesmo em se entregar completamente. Né? E aí ele fica assim, ó, meio que balançado. Então ele está dando lugar para as vozes do mal entrar no seu ouvido. Então existe isso. Na mesma forma que o irmão Paulo falou, muitas vezes a pessoa não aceita Satanás, não quer, mas ele não se entrega a Cristo. E aí ele fica ouvindo as vozes do maligno, incentivando ele a fazer coisas, até ele fazer. Depois que ele faz, né, que ele se torna devoto dele, aí ele é guiado pelo caminho que ele mesmo escolhe para levar o seu servo lá. Interessante aqui quando esse verso lá, ele traz a ideia de conversão e ser convencido. Conversão e ser convencido. Veja que tem pessoas que passam pelo tanque batismal, mas não são convertidos. O apóstolo Paulo, se você olhar bem aqui no início do capítulo 4, versículo 17, ele fala assim, olha, por exemplo, como que os gentios viviam? De uma maneira. Interessante que entregues à própria natureza. Né? Era assim, eles eram maus mesmo, eles eram pessoas. Só que quando o Evangelho chega, o Evangelho, tipo assim, olha, se a pessoa é convertida, a vida dele transforma. Eu me lembro de uma história típica aqui. O pastor contou uma história que ele estava. Ele chegou na igreja uma vez, certa vez, e lá na igreja tinha um irmão que era alemão. E a gente conhece muito bem o gênio de um alemão. Forte, personalidade forte. E o pastor com ele teve assim, uma certa divergência. A esposa do irmão foi conversar com o pastor. Pastor, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Eu queria que o senhor levasse em consideração, porque o senhor sabe o que é, né? Ele é descendente de alemão. O pastor ele falou uma frase que ele falou assim, irmã, ele pode ser descendente de alemão. Ele pode sim. Mas a partir do momento que ele aceita Jesus na sua vida e há uma conversão, esse gênero ele deixa de existir. Mesmo que ele às vezes pode até falar, mas ele deixa de existir. Então, o que precisa nele é uma conversão. O verso áureo dessa semana, que é o ponto central da lição, vai falando sobre isso. E aliás, quando a gente lê esse verso aqui, eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, olha, será que eu sou convertido ou eu sou convencido? E tem gente que nem convencer direito porque eu até na dúvida. Aí o diabo acha que a Bíblia diz que na dúvida o inimigo ele ata. Então, olha só, quando há conversão, há totalmente uma transformação. Paulo é o grande exemplo disso daqui, meu amigo. Não tem outro exemplo maior, tanto é ser meus imitadores. Entendeu? Então a lição da semana ela vai trabalhar em cima disso aqui, assim, de maneira tão forte que eu vou ser bem sincero com vocês.
A lição dessa semana ela impactou a minha vida, sinceramente. A lição dessa semana foi bem. Eu peguei eu acho que quinta-feira foi quando falou sobre o intercessório do Espírito Santo de Deus. Forte, né? Eu fui trabalhar e falei, meu pai, quantas vezes? Interessante que a lição dessa semana, ela não vem falando de atitudes, ela vem falando de fala. A base da lição dessa semana é a fala. Então, tipo assim, olha, como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? No trato com o meu semelhante. Com que sai da minha boca. Mas que coisa, rapaz, eu fiquei tão encabulado com aquele negócio que eu falei, mas gente, quer dizer que isso daqui é um sinal de conversão, meu amigo. Se isso aqui, olha, se isso aqui não ficar assim, não martelar na minha mente, se isso aqui não fazer a gente mudar, não tem nada que vai fazer. Porque o capítulo 4 de Efésios, eu vou dizer mais com você. Bateu forte, mas bateu forte mesmo. Eu acho que hoje... Em onde mais ele estava como o estava falando. O livro de Efésios ele é recheado de várias coisas. É muito denso, né? É, muito denso. Eu acho que hoje os professores deveriam estar todos aqui, porque eu acho que eu deveria trabalhar. Se a gente ficar falando só sobre isso aqui, olha, sobre o Espírito Santo, porque quando você lê esse capítulo, ela fala assim que o Espírito Santo te convence, tipo assim, olha, eu estou aqui, eu estou na minha vida pecaminosa, mas o Espírito Santo fala no meu coração, ele começou uma obra na vida. Essa obra, ela se mantém até a eternidade. Exato. Então não é tipo assim, o Espírito Santo te chama e te deixa. Não. Ele é um companheiro direto. Tanto é que quando Jesus subiu para o céu, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu quero deixar um outro Consolador. O que é Consolador? É aquele É que ele está ao lado, meu amigo. E outro ponto, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o quê? Auxiliador. O que é auxiliador? Tipo assim, olha, o auxiliador é para onde você mais precisa. Sim. Eu vou pegar um peso, o camarada está ali. Olha. Então o Espírito Santo é dessa maneira. Então ele trabalha. O Espírito Santo ele age na sua conversão, que quando você passa a compreender, aliás, primeiro ele age quando você descobre o Evangelho, depois você age. A conversão vem no batismo. A aceitação do Evangelho já é fruto dele, não é? Exatamente. O capítulo 15 de João fala sobre isso. Ele precisa ter ele começo do pecado, da justiça e do juízo. Depois ele mantém-se na vida por todo o tempo até a eternidade. Se você entristecer o Espírito Santo de Deus, ele deve ser auxiliador. Quem é que vai te convencer? Você vai estar entregue a você mesmo. É um risco. Eu vou dizer um negócio para você: o ser humano entrega os seus próprios caprichos. É a pior desgraça que poderia acontecer com qualquer pessoa. Você é a melhor pessoa sem o Espírito Santo conduzindo, ele não consegue. Tem que deixar, tem que deixar, porque olha o que o texto bíblico está falando. Você tem que deixar ser renovado no Espírito, né? No Espírito, do entendimento. Exatamente. De vocês. Olha só. E se revestir da nova natureza, exatamente, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha, viu, então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que ele vai criar uma nova natureza em você, mas ele vai renovar o seu entendimento. Ele vai fazer essa obra em você, mas de maneira consciente. Então, que jeito que eu tomo consciência? A primeira coisa que eu preciso entender é quem sou eu. É quem sou eu. Eu tenho que me conhecer. Né? E a Bíblia diz assim, tem coisa que nem você mesmo vai conhecer. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ó Deus. Ou seja, nem você mesmo sabe o que você é capaz. Então a primeira coisa é essa, desconfie de si mesmo. Bem-aventurado aqueles que desconfiam de si mesmo. Né? Ele tem que desconfiar. Aí depois, sabendo quem é ele, aí ele deixa o Espírito Santo ir renovando o entendimento. Ele vai renovando a mente, ele vai trabalhando aqui, ele vai puxando ali. Por isso que dá esse nome de auxiliador. E quando eu resisto à ação do Espírito, aí entra o que o Paulo abordou e o que o Edmar falou aqui. Entristecer o Espírito, porque o Espírito está tentando ali contigo. Aí você, não, aí ele se entristece. Né? Pablo, é interessante que aqui no capítulo 17, logo aqui, no capítulo 4, versículo 17, aliás, que no versículo 18, no versículo 19, ela fala assim, os quais tendo se tornado insensíveis. Olha que triste, hein? Olha, eu acho que quando a pessoa chega à insensibilidade, o Espírito Santo para de atuar no coração. É complicado. O pastor Olivares, ele falou sobre isso aqui, ele disse assim, olha, que o inimigo, da onde que ele saiu?
do céu. Ele era um anjo oprimido. Ele era um anjo de luz. Honrado, Ele era honrado. Ele era uma pessoa que tinha um cargo elevado. Mas ele diz assim, olha, que quando Jesus ele foi crucificado e ele passou pelos sofrimentos, diz que o inimigo ele causou uma insensibilidade tão grande no coração das pessoas que fez com que eles fizeram o que fizeram com Jesus na cruz do Calvário. Insensibilidade. Sim. A irmã White, ela comenta lá no Deserto das Nações, fala que quando aquelas pessoas estavam gritando assim, olha, crucifica. Ali diz que as vozes satânicas gritavam mais alto do que os outros. Eles iniciaram, né? Eles deram início ali e aí o pessoal só veio atrás, né? Isso, Paulo, só vem quando há insensibilidade no coração. Infelizmente, é verdade. Não é à toa, Dimar, que Jesus olha para eles e fala, meu, perdoa, Senhor, porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eles estão fora de si. Nem o que estão fazendo, né? Então, Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele condena a atitude dos líderes que faz aqui de maneira consciente, e ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia. E aí Jesus olha para ele e fala, meu amigo, a partir de hoje você só vai ver o Filho do Homem sentado no trono. Traduzindo, salvação para você, encerrou. Agora ele olha para o povo e fala, Senhor, esse povo não sabe o que ele está fazendo, perdoa eles, né? Ou seja, Edmar, assim, a gente precisa ter o controle da nossa vida debaixo da tutela do Espírito Santo. A batuta do Espírito Santo tem que estar guiando na nossa vida, porque senão eu vou ser um animalzinho na mão de Satanás. É interessante que quando se fala sobre insensibilidade, o Espírito Santo ele não age de maneira grosseira. Ele não age de maneira alta. O Espírito Santo não age assim para causar uma coisa assim, daquele impacto, assim, para ser muito bom. Não, o Espírito Santo trabalha dessa maneira. A Bíblia diz que ele trabalha manso, humilde, tranquilo, ele trabalha dessa maneira. Então, se eu começar a trabalhar uma sensibilidade no meu coração, provinda do Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele quando tiver assim, olha, entendeu? Das coisas mínimas. Ele vai falar tão baixinho que você vai ouvir. Sim. E aí a gente vai deixar de dizer assim, olha, uma coisa me disse. Não, aí eu ouvi uma voz. Aí é o Espírito Santo. Exato. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Exato. Precisa. Por quê, Gilmar? Que a gente, nossa geração, mais do que nunca, porque nós recebemos tendências de sentenças maldosas. Está tudo sobre nós. Né? Quanta maldade foi desenvolvida até chegar até nós. Então nós recebemos por DNA, no nosso ser mesmo, a gente já sabe ler a hereditariedade e a gente recebeu aquela maldade adquirida, que a gente aprendeu desde a infância a fazer e a gente ainda aperfeiçoou ela. Então, ou a gente desenvolve a sensibilidade no nosso coração, ou seremos entregues a nós mesmos. Né? E parece, Paulo, que à medida com que o tempo vai passando, as gerações vão se mudando, parece que essa insensibilidade parece que ela e o próprio Jesus falou assim que quando ele tivesse prestes a voltar, haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a geração. Quer dizer que a coisa vai ficar pior. Vai sim. Você vê, antigamente, você pega um exemplo. Antigamente, o sujeito, ele queria viver uma vida homossexual, ele se envergonhava daquilo. Ele se envergonhava, né? Ele sabia que não dava certo, ele só dava vazão ao que o corpo sentia, né? E tudo mais. Só que as gerações que foram vindo, não bastou só praticar o ato, ele tem que mostrar, ele tem que espalhar e fazer exemplo. Não, vocês têm que seguir o meu exemplo. Você vê como é que é a sensibilidade, né? Então, assim, ou a gente aprende a ser dominado pelo Espírito Santo, ou a gente vai ser dominado pelas paixões. Sabe o que eu acho mais interessante nisso aí? É que o inimigo usa algumas pessoas que são tão influentes, né? Que trocam de sexo, ele faz isso e vai para a TV e ele ganha milhões de adeptos. E agora é o seguinte, agora não, já há pouco tempo, né? Mas ele já vem usando até pessoas que seguissem ser pastor, né? Pessoas que têm uma influência muito grande sobre outras. Né? Para dizer, não, tá certo, tem que ser assim. Sim. Entende? É como o irmão Paulo estava falando agora há pouco aqui. Se você não der lugar, não se entregar a Deus completamente, você vai dar lugar para o inimigo agir.
né? E é isso que ele está fazendo na vida, tanto das pessoas comuns, como também na vida dessas pessoas que têm um patamar mais alto de conhecimento. Principalmente os elevados, né? Principalmente, verdade. Porque ele quer isso como exemplo. E aí, Edmar, rapidinho, é só para a gente entender, o próprio apóstolo Paulo ele vai desenvolver esse conceito aí de quem o sujeito era antes de Jesus Cristo, antes de deixar o Espírito Santo criar a natureza no coração dele, lá no livro de Romanos, ele vai desenvolver, ele vai falar assim, eu vou dizer para vocês quem vocês eram. Vocês eram ramos de uma oliveira braba. Não venham achar que vocês eram coisinha não, que vocês eram bonitinhos, que vocês eram merecedores. Não, vocês eram ramos de uma oliveira braba, uma árvore ruim. E vocês foram tirados de lá, e vocês foram cortados. Então você, na sua essência, carrega a maldade. Você tem que ser enxertado em Cristo Jesus, para que Ele, pela nutrição dele, você consiga produzir alguma espécie de fruto bom, né? E assim, Edmar, por isso que Jesus fala bem assim, olha, permaneçam, né, irmão? Permaneçam. Por quê? Porque para dar fruto tem que permanecer. E aí o crente de hoje, ele tem um sério problema. Nós crentes de hoje, né, nós temos um sério problema. Porque a gente aceita Jesus, professa aceitação no nome de Jesus, passa pelo batismo, né? Congrega, vem à igreja, alguns mais, outros menos, mas todos estão aqui, mas poucos permanecem em Jesus. E por não permanecer, não conseguem ter o fruto do Espírito. Eles esquecem quem são eles. Se eu não aceitar isso, se eu não tiver noção de quem sou eu vou ter coragem de acordar todo dia e não ir à presença de Deus. Eu só vou ter coragem de não ir à presença de Deus no dia que eu entender assim, eu sou bom, tá tranquilo, tá tudo certo. Enquanto eu tiver com essa consciência de que eu sou ruim, que não presto, que o meu fruto vai dar ruim, eu vou infernizar o ambiente de quem está perto de mim, o meu próprio mundo, né, interior, eu não vou viver. Aí, só quando eu entendo isso, eu corro na presença de Deus, quebro os meus joelhos ali na presença de Deus e eu me humilho diante dele e peço para ele recriar aquela nova natureza. E é só dessa maneira que ele vai criar, quando você se humilha. Sim, rapaz, e tem uma coisa interessante que é todo santo dia. Todo santo dia. Tem pessoas que acham que é só de vez em quando, ou de mês em mês. Não, é todo santo dia. Aí essas Por que pessoas... é todo santo dia? Porque todo santo dia nós cometemos pecados. Você já acorda como pecador, não tem jeito, né? Sim. E então, as pessoas... agradecimento a Deus, mas de vez em quando é todo dia. No momento que você acorda, orar a Deus é todo dia. Sim. Todo dia você pedir Deus para criar uma nova natureza. E essa luta, o apóstolo Paulo diz que ela tem que ser constante, porque se eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão. Olha só, a semana que eu já falo sobre a espiral descendente do pecado, no capítulo 19, né? No versículo 19 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, olha, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometem toda a sorte de impureza. Vê aqui a espiral do pecado. Vê aqui onde é que ela vai fazer. Quando a pessoa se torna insensível, ele se entrega à dissolução. acabou, meu amigo. O inimigo, nesse momento, ele age, mas ele age com vontade. Tem uma vida absoluta, Edmar, que talvez o pessoal está aí e não consiga entender exatamente, que é uma linguagem meio arcaica, né? Mas uma vida absoluta é aquela em que o sujeito vai fazer o que está com desejo no coração. Você se lembra do filho pródigo? Você se lembra? A história, você provavelmente está em casa vai se lembrar da história do filho pródigo. Filho pródigo se afasta do pai e vai para longe. E a Bíblia fala disso, quando ele vai para longe, ele foi viver dissolutamente. Que jeito que o filho pródigo viveu lá naquele lugar? Ele queria mesmo, que ele pegou o dinheiro e gastou com meretrizes. Então ele caiu na prostituição. Aliás, deu vazão a tudo aquilo que eu desejava quando eu estava dentro do pai. E o pai então proibia para ele não. O pai segurava. O pai tinha as regras, né? Segurava. E não, agora você diz, eu vou fazer o que eu quero. Você sabe qual coisa importante que fala assim, ó, sobre essa questão da insensibilidade? Um clássico que a Bíblia traz sobre a insensibilidade foi o caso de Judas. Rapaz, Judas viveu com Jesus, ele comeu com Jesus, ele dormiu com Jesus, ele viu
os milagres que Jesus fazia, tudo. Jesus repreendeu ele, né? Jesus repreendeu, condenou o roubo, condenou, ele chamou as pessoas que estavam ali fazendo maldade de ladrões, né? Vocês são ladrões, não façam isso. E Judas ouvindo tudo aquilo e sempre o coração ali, não, agora não, depois, agora não. Aí a Bíblia fala assim, teve um momento que a Bíblia fala bem assim de Judas, e nesse momento o diabo entrou em Judas e ele foi trair Jesus. Traduzindo, ele resistiu ao Espírito, até o diabo falar, Senhor, agora é meu, né? E interessante agora é que Jesus ainda deu uma última oportunidade. Deu. Aquele que mete a mão no prato comigo agora. Mas ele já estava acostumado a resistir. E aí sim o diabo entrou nele naquele momento. Então assim, quando eu vou resistindo aos apelos do Espírito Santo, entra numa espiral do pecado. Você entra e aí você vai viver absolutamente. Pode ser a vida absoluta, hoje, inclusive hoje nos nossos dias, vida absoluta, ela tem uma ambiguidade, porque pode ser aquele cara que está atolado no pecado, longe dos caminhos de Deus, né? E pode ser. Nem conhece a verdade. Ele nem conhece, e pode ser aquele sujeito que está dentro da igreja, exatamente, não se converte, não se entrega, ele está ali congregando, está junto com os irmãos, até participa de algumas atividades ali do corpo da igreja, mas ele quer fazer tudo que está com vontade, né? Quando chega sábado à noite, ele quer se divertir como os jovens do mundo, como as pessoas do mundo fazem, ele quer fazer as coisas de acordo com o entendimento dele, ele quer fazer tudo para agradar, e isso também é viver dissolutamente. Então, por isso que a gente precisa fazer uma sondagem no coração. Davi fala assim, Senhor, sonda e me conhece, e se o Senhor encontrar um caminho mal, me salva, tem misericórdia de mim, né? Então a gente precisa fazer a mesma coisa também, né? Verdade, isso mesmo. E o apóstolo Paulo ele vai entrar nos temas, né? O autor ele foi fazendo a distinção dos temas aí por dia, né? No domingo ele já entra num tema. Qual o tema que ele entra, irmão Clemente? Espiral descendentes do pecado. É o que eu demais. A espiral descendentes do pecado. O irmão de estava falando no verso 19 ali. Exato. Então a gente precisa entender que o pecado tem um começo. Exato. E interessante, quando ele fala sobre essa espiral do pecado, em seguida ele fala sobre uma mudança radical. É o mesmo que mudar de roupa. A senhora traz aqui um termo importante, que ela fala assim que na época que Paulo escreveu isso aqui, o pessoal não mudava de roupa. Sim. A roupa era uma só. Aliás, quem trocava de roupa era só quem tinha. Só os monarcas, né? Assim. Então, roupa era uma só. Então, quando você viu uma pessoa que havia trocado de roupa, você vai falar assim, nossa, roupa diferente. Então, Paulo traz essa alusão para a vida espiritual. Isso aí, então, tem que haver uma mudança. O que é essa mudança? Trocar de roupa. Trocar o exterior. Porque quando você faz isso, o interior vai se renovando. Então, nós não devemos dar vida à descendência para o pecado. Exato. E no versículo 20, ele fala assim, olha, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nesse fosse instruído segundo a verdade. E depois ele fala que quando você tira todo, no versículo 19, fala, tira toda essa impureza, você entendeu? E você busca a Cristo, você é revestido dele. No sentido que quando trata ao passado, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, quando você tira essa roupa, quando você muda essa roupagem, tudo aquilo que é do passado ficou, meu amigo. Então, é isso que o apóstolo Paulo queria que o pessoal dos Efésios fizesse. Olha, todos os gentios. Então, você não pode continuar a mesma pessoa. Você não pode dizer que é de Cristo ou a mesma pessoa. Sim. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, por isso que eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão. E chegou o momento que ele falou assim, eu morri para o mundo, agora nasci para Cristo. Sim. E é um grande exemplo. Irmão, existem pessoas que falam assim, que nada, moço, todos nós somos pecadores. Os povos da igreja aqui também são pecadores. De fato, é o seguinte, a gente tem que entender que todos nós, todo ser humano é pecador. A Bíblia afirma isso. Todos nós somos pecadores. Romanos, em várias passagens, né, 12, 5, capítulo 12, capítulo 5, né, capítulo 6, mostra nós como todos somos pecadores. Inclusive o próprio Paulo, no capítulo 7. Isso, só que existe uma diferença do pecador, que somos nós pecador, para o praticante do pecado. E aqui tem um alerta, ó. Não devemos dar vida à descendência, às práticas do pecado. Não devemos dar vida à descendência da prática do pecado.
O que é isso? É ser praticante do pecado. Nós não devemos ser praticantes do pecado. O pastor da Bíblia da Verdade, esqueci o nome dele. O pastor Leandro, ele fala assim que existe a diferença de pecador e pecadeiro. Claro. E outra coisa, não é difícil de entender. Isso é bem, para quem estuda a palavra de Deus, é bem claro para definir isso. O que é pecador e o que é praticante de pecado, ou pecadeiro, né? Sim, Paulo, Paulo, interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso aqui, ele diz assim que nessa descendência do pecado, e quando a pessoa cai, né, nessa descendência espiral do pecado, quando ela cai, e ela reconhece que caiu, que é pecador, ela se reveste de Cristo, ela era o ladrão que roubava, já não rouba mais. Então, se você praticava tal ato de pecado, você não pratica mais. Então, isso daqui é uma transformação tão grande na vida que causa uma impressão na vida daquelas pessoas que... O que aquele cara da cruz do lado direito, o que ele se preocupou? Ele podia ter se proclamado: Senhor, o Senhor é Deus mesmo. Sim. O Senhor é o Filho de Deus mesmo. Mentira dessa cruz. Sim. Não. Ele falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Olha só que coisa. Não, e ele admite, ele confessa, ele fala assim: eu mereço aqui. Fala com o colega dele: você também merece. Houve uma conversão naquele rapaz. Uma conversão profunda. Ele não se preocupou mais do que na condição que ele estava, mas para onde ele ia. E esse exemplo é tão bonito, irmão, que você pegou para citar. Por quê? Porque ali ele reconhece quem é ele. Ele reconhece e fala: peraí, meu amigo, eu mereço o que eu estou passando aqui. Tipo assim, Senhor, eu mereço isso aqui, mas eu estou falando para o Senhor, me salva. E ele ainda retruca o outro, fala: nós estamos aqui porque nós somos merecedores. Mas esse homem aqui, ele sim. Então, essa é uma atitude bonita dele que deve haver na gente. Você entendeu? Quando a gente passa pelas provas, pelas dificuldades ou qualquer outra circunstância, a gente precisa recorrer aos pés de Deus e falar: Senhor, nada mais, nada menos do que eu mereço. Tá certinho. E outra coisa, mas me salva disso, né? Me salva, tem misericórdia. E outra coisa, quando a gente vai para a história desses dois ladrões ali, eles estão ali, eles não eram qualquer tipo de ladrão, não. Eles eram muito de alta periculosidade. Sim, sim. A irmã White, ela comenta sobre Dimas, né? Ela fala assim que Dimas, ele foi um camarada que foi criado nos caminhos de Deus, sabia? Você já leu sobre isso? Ele foi criado nos caminhos de Deus, mas na sua adolescência, ele afastou dos caminhos de Deus e entrou com alguns amigos errados. Então, na sua essência, ele sabia quem ele era, ele conhecia a Deus, mas através do pecado levou ele nessa espiral a ponto de fazer o que ele fez. E ele era homicida. Sim. Ele foi um camarada que matou, que roubou, assim como o Barrabás. Barrabás também fazia parte da mesma gangue dele. Ele era um líder. Ele ia ser os três crucificados. Ele era um líder. Ele era para estar onde Jesus estava, ali no meio. Sim. Entendeu? Só que a sensibilidade no coração dele estava assim quase acabando. Quando ele chega na cruz, e ele viu que ali era o último ponto dele, que não tinha mais saída, ele olha para Jesus, na sua mente, a morte diz que vem tudo aquilo que ele havia aprendido na sua infância aos pés do homem, tudo. E naquele momento a sensibilidade ela aflora. Quando ela aflora, ele reconhece a sua natureza. Se entrega ao Espírito. Por isso que ele entrega. E outra coisa, irmão Edmar, outra coisa interessante, quando ele vê Jesus ali naquela condição, quando ele para analisar, ele percebe que ele fica analisando Jesus. Ele vê Jesus naquela condição, Jesus olha e pede um pai: Senhor, perdoa eles, porque ele não sabe o que faz. Aí ele olha assim e fala: esse homem aqui é diferente, o homem está nessa condição aqui, né? Aí ele falou: isso é verdadeiramente Deus. Sim. Aí você sabe qual o sentimento que tomou de conta no coração dele? O mesmo de Jesus. Ele fala: Senhor, eu não quero saber onde eu estou ladrão, eu quero estar contigo no paraíso agora. Entendeu? Nos mostra o sentimento que nós temos que ter e devemos ter. Né? De se preocupar em nos entregar. E olha a diferença, né, dos cristãos de hoje, né? Eles querem pegar Deus pelo colarinho e falam: eu não aceito! Verdade. Eu determino, meu amigo. Olha, eu tô falando. E você colocar Deus contra a parede, colocar no colarinho, pegar no colarinho. Você sabe quem é que você aproveita uma situação dessa? Ele fala: o diabo. O diabo. Quando você fala: eu não aceito, eu determino, o diabo toma conta e fala: bem, opa, então agora eu sei que você está dominado pelo seu forte desejo. Você vai ter o que você quer, mas quem vai te dar vai ser eu vou te dar. Você está achando que mas você não é não. Sim. E olha o que a lição vem falando aí, que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, é o seguinte: uma das características aí do cristão, ele vai falar sobre a ira, né? Então, o cristão, ira ou não ira? Sim, ele ira.
Porque Jesus também irou, Deus também se ira. Ira não é um sentimento pecaminoso. Extravasão, a ira. Esse é o problema. Esse é o problema. Então a gente precisa entender que é o seguinte, que Deus se ira, sim, mas quando Deus se ira? Quando a verdade é distorcida e quando os seus princípios são quebrados. E quando seus filhos estão sendo maltratados. Né? Então a minha ira, primeiro, eu devo usar de longanimidade, porque Deus, antes de usar de ira, ele usa de longânimo, paciência, né? Exato. Mas a minha ira, ela deve ser contra o pecado. Exatamente. E não contra o meu próximo. Entendeu? O pastor até faz uma junção ali, que quando ele vai para o capítulo 6, o apóstolo fala bem assim, o seu inimigo não é pessoa. Nós não temos como inimigo, nós não lutamos contra carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades. É por isso que vem a questão do julgar, né? Tem muitas pessoas que falam, você está me julgando. E realmente, a gente não deve julgar o nosso amigo. Sim, mas julgar o pecado. O pecado. Isso é verdade. É diferente, de saber distinguir da pessoa da atitude, né? Falando sobre isso aí, hoje o pastor Olivares falou assim que Deus é o único, o pastor Olivares não, foi hoje o pastor Renato, ele falou assim que Deus é o único que abomina o assassinato, mas ama o assassino. Incrível. E é pior que Você consegue entender isso daí? A gente, na nossa lógica, a gente não consegue. Só Deus, porque a gente não consegue, pelo contrário. A gente odeia o assassino. Sabe o que nós somos? Dente por dente, olho por olho, dedo por dente. É porque nós somos assim, a natureza, né? A natureza nossa já é essa. Então nós temos que mudar esse tipo de sentimento, né? De pensamento. Mas aí é por isso que a gente precisa ficar na presença de Jesus, né? E assim, essa questão da ira, a gente precisa irar sim, mas ira contra a sua própria natureza pecaminosa. Passa a ter raiva dela. Converge a sua ira ao invés de pelas pessoas, né? Ao invés de canalizar toda essa ira para cima das pessoas, canaliza essa ira para dentro de si próprio contra a natureza pecaminosa. Por que eu faço desse jeito, Senhor? Tem misericórdia de mim. Caí de novo, Senhor. Já não aguento mais isso. Deus me muda, não aguento. Converge essa ira, esse ódio, toda essa energia, né? Converge ela para mitigar a sua natureza pecaminosa diante do Senhor, né? O apóstolo Paulo, quando ele continua, porque fala sobre se revestir de Cristo, né? Ele fala, por isso, deixando a mentira, ele fala cada vez a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, é aquilo que você acabou de dizer. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, veja só, quando você ira, né? E você passa além disso daí, vai contra pessoas, aí o inimigo começa a agir. Deu lugar ao diabo. Ele falou, esse aqui está me ajudando. Você está fazendo a minha obra. Sim. Porque o trabalho dele é esse, né? Então, assim, você vê que a ira ela é um sentimento assim, que foge tanto do nosso controle, porque ele abre uma brecha, sabe? Tá percebendo? Então, assim, pode ser que você ire e extravase, porque é um sentimento complicado. Tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. E é isso mesmo, quando você entra em litígio, meu amigo, parece que quer ir até o final. Ou seja, o apóstolo Paulo ele reconhece. Então, aí pode ser que você ire e extravase, mas faz o seguinte, não deixa o sol se pôr sobre a sua vida. O pastor vai falando sobre isso, ele falou assim, olha, quando você dorme irado e você dorme com a raiva de alguém, você acorda do mesmo jeito. O primeiro senso que você tem quando você abre o olho é lembrar do último senso que você teve foi outro dia. E ele falou assim, então sabe o que você faz? A hora que você for dormir, ora, entrega a Deus e fala, Senhor, o dia acabou aqui, e o que aconteceu acabou aqui, amanhã é um novo dia, Sim. Isso é fácil? Não, meu amigo. Isso é contra a natureza, isso é contra a natural. Isso aqui só acontece quando o Espírito Santo ele atua na vida, quando há conversão. Entendeu? Sem conversão não tem como. O irmão lá do Canadá conta uma história interessante, está na cidade dele, tinha um soldado lá, um pessoal era crente. E um dia estava saindo na rua lá e um cachorro atirou para ele, tinha um revólver, pá, atirou no cachorro, matou o cachorro. E alguém perguntou para ele, mas peraí, mas o senhor não é um crente? Ele falou, eu sou, meu revólver não. Então veja só, o revólver não vamos deixar sozinho, a ação partiu da onde?
partiu do coração. Você sabe qual é o grande problema hoje, ó? É que às vezes nós damos vazão à nossa ira e coloca a culpa no outro. Não, a culpa é dele, tá no meu casamento. Então eu acho assim, você está me entendendo? A que ponto o ser humano chega? Lá, Quando ele está sendo dirigido por Espírito eu Santo? tenho um vizinho que é assim também, isso aconteceu. O rapaz fez um mal feito lá e ele pegou um revólver e foi lá pra porta do bar onde o rapaz ficava. E ele diz ele que é cristão. Aí o dono do bar lá deu um conselho a ele, pra ele fazer aqui, pra ele ir embora, não sei o quê. E ele falou que você não é crente, não é evangélico e tal, não é. Ele falou, não é crente, né? Você não é crente? Aí ele falou, não, eu sou crente, mas meu revólver não é crente, não. E ele vai lá consertar o serviço que ele fez de errado. Ficou lá até ele tá, esperando o cara, só que o cara não apareceu. Então, assim, você vê, então, assim, quando a gente se envereda pelo caminho da ira, é complicado. Então, o melhor é que você não entre nesse caminho, mas pode ser que as injustiças que acontecem diante de você te levem por esse caminho, né? Mas aí você precisa estar sensível ao Espírito Santo ali, né? Por quê? Porque um dos frutos que o Espírito Santo vai produzir no seu coração é a longanimidade. E depois também vem a benignidade, depois vem todos os frutos. Domínio próprio. Domínio próprio. A Bíblia fala assim, se alguém quer te levar a capa, deixa que leve também a túnica. Se alguém bater na sua face esquerda... Então o que ele está dizendo com isso aqui? Por exemplo, quando isso acontece, você dá o desprezo, faz conta que nada aconteceu. Nada aconteceu, né? Ora por ele. Literalmente é sangue de barata. Sangue de barata, exatamente. Porque quando isso acontece, você está apagando fogo. E muita gente às vezes quer apagar o fogo com gasolina. Ali é assim, aumenta, né? Não é verdade? Então o que você vai fazer? Isso chama-se resiliência. Você tem que ser resiliente. Se você não for, meu amigo. Certa vez eu limpava a igreja aqui, e aí limpei a igreja e a água sempre escorre, né, para a rua, e foi água de qualquer lugar que sai da casa, eu tava na porta de alguém, né? Até cair no bueiro. Rapaz, eu tava aqui na porta da igreja terminando a faxina, e aí veio um vizinho. Mas me esculhambou, rapaz. Acabou comigo. Você deixa essa água na minha porta aqui, você é um folgado, que não sei o que, se vira, tira essa água aqui, você vai ter que tirar. Eu pensei na hora assim, vou brigar com ela. Já viu o coração, eu vou soltar os cachorros que ela tá fazendo comigo, porque não dá certo, eu tô sendo injustiçado, e já começa a subir, né? Eu sei, assim, né? Mas aí, rapaz, eu pensei assim, mas eu não vou, eu estou na frente da igreja, eu sou um cristão, e ela está me vendo como um cristão, e aí, qual a atitude que eu vou tomar? Fiquei calado, falei assim, eu vou lá rapar a água da sua porta, desculpa. Quê? Eu não acredito, quê? Eu não quero que você pedido de desculpa não, eu quero a sua ação. E ela ficou, sabe quando ela esperava uma atitude e não veio? Ficou muito nervosa, muito enraivecida. Eu fui lá, limpei, sabe o que é limpar? Aquele remoendo assim, sabe? E aí é engraçado, né? Quando eu vim, eu entrei na igreja, já estava limpei, eu ajoelhei, orei, clamei. Rapaz, sabe o que é tirar um peso das suas costas? Saiu o peso. Acabou, fui em paz. Agora eu pergunto para você, será que ela ficou em paz? Não. E se eu tivesse entrado na dela, será que eu estava em paz com o Mas Senhor? é o que o inimigo queria. Com certeza, Paulo. Você Com entendeu? certeza, talvez ela parou um tempo e foi pensar o que ela fez e realmente, muitas das vezes, até hoje ainda, sabia? Pode ser. Isso, Paulo, é pontuar a brasa na cabeça do inimigo. Vamos para a brasa na cabeça. Exato. Então aí eu entendi o seguinte, aquele dia eu entendi o seguinte, eu poderia sair dessa igreja aqui ruim, porque eu dei mau testemunho, e quem ia pagar isso na minha cabeça? Muitos anos depois, talvez, né? Talvez quando eu olhasse... Não saque pelo jogar ao vento. Você não tem como controlar, né? Você não tem como Você não controlar. consegue juntar mais nunca. Então talvez seria algo que me traumatizasse espiritualmente. Né? Então assim, aí eu pensei, assim, eu estou saindo daqui livre, dessa eu não carrego. Interessante, Paulo, Ou seja, você caída, né? Sobre isso aí o apóstolo Paulo ele fala que é sobre o Espírito Santo na vida do crente, ele faz isso aí. Aí que eu outra maneira. não é o sujeito. Não é o sujeito. Ali o que o Espírito fez? Na minha visão, ele percebeu que ia ladeira abaixo e ele pôs um freio. Exatamente. Ele meteu um freio ali e falou aqui. Porque você permitiu. Porque se eu não tivesse permitido, não tinha freio. Você permitiu. A vontade de agir. Sim. Mas quando você dá o primeiro passo e diz assim, olha, eu vou reagir, eu preciso reagir,
e você conta até 10, nesse intervalo o Espírito Santo age. Sim, concordo. Você entendeu? E aí ele te ajuda. Não é que você vai conseguir sozinho, ele te ajuda a você vencer e passar em O auxiliador. o auxiliador. Entendeu? Por isso que o Espírito Santo ele faz, o apóstolo Paulo ele traz isso bem claro, né? Sim. E aí, aí eu já falo que onde a pessoa deve se revestir, isso então vai ser transformado. Interessante que hoje eu ouvi o pastor Renato também falando sobre aprendizagem, né? Falando sobre educação. Ele fala que a educação é a transformação. Então, quando você é educado na palavra de Deus, a palavra de Deus te transforma. O que é transformação? É a pessoa olhar para você e falar assim, mas esse não era aquele que era antigamente. Sim. Esse daqui é totalmente diferente quando ele... Do jeito que era, né? Entendeu? Ontem eu estava assistindo no YouTube aqueles desenhos bíblicos, eu gosto demais de assistir aquilo aí. Uma palavra que traz uma paz tão grande quando você assiste, meu pai. E eu estava vendo ali sobre o cego que Jesus curou. Interessante, Jesus foi pelo Senhor, vai e não conta pra ninguém. E olhou para o outro e falou, como é que você vai contar pra ninguém? E conta, e a história, né? Eles saíram e encontraram com um homem lá que tinha uma criança, aí olhou para ele e falou assim, ué, vocês estão vendo? A mulher dele estava lá dentro e ele falou assim, foi Jesus. Aí um olhou para ele e falou assim, eu não falei nada, não, eu também não falei nada. Então há necessidade, meu amigo, quando há transformação, você precisa falar alguma coisa? Não precisa, não há necessidade. E Edmar, qual é o problema da nossa igreja laodiceana? Qual é o problema segundo as palavras do próprio Jesus? É estacionado num lugar só e pensa que é rico, é abastado. Ele está com uma visão errada de si mesmo. Ele olha e não vê a verdadeira condição. Não vê. Aí Jesus falou, deixa eu te mostrar como é que está a sua condição. Vem cá, você está com as vestes sujas. Ou seja, o povo olha, você acha que está tudo branquinho, mas está sujo, está podre, veste suja. Então eu te aconselho que você compre vestes brancas de mim. Você precisa de colírio para os seus olhos, porque você acha que está ok. Está oscurecido os olhos. Então vem cá que eu vou pingar colírio no teu... E vou te falar mais. Você precisa de ouro refinado. Sabe o que eu estava estudando a irmã White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, ela explicando o que é o colírio. O que é o ouro refinado no fogo? É a capacidade de suportar a provação. Então Jesus fala bem assim, ó, com essa visão, com essas vestes, você não tem condição de suportar a provação pelo meu nome. Primeiro, quando o cara colocar uma espada no seu pescoço, você vai deixar de ser cristão na mesma hora. Quando alguém te arrochar e falar bem assim, isso é passar fome, você... Não, eu vou aceitar, tá tranquilo, né? Então, com esse caráter, com essa visão de si mesmo, com essas vestes, vocês não têm capacidade de suportar a provação. Então, eu convido para que você compre de mim ouro puro refinado no fogo. Então, olha só, isso é um problema da nossa igreja. Nossa, isso é um problema nosso. Se eu não vigiar, se eu não entregar o coração ao Espírito Santo, se eu não estiver na presença de Deus todos os dias, estudando a Bíblia e em oração, eu vou fazer as coisas por conta própria. E aí eu vou desensibilizar, né, a voz do Espírito Santo. É interessante, Paulo, que nos dias em que nós estamos vivendo, aceitar Jesus como Salvador é a coisa mais simples que tem no mundo. Todo mundo aceita. Como Salvador, nossa, é simples. Mas aceitar Jesus como Senhor, aí a coisa pega. Peraí, não, eu posso até aceitar, mas aqui não, aqui quem manda sou eu. Como é que o Espírito Santo age na vida de uma pessoa que não aceita Jesus como Senhor na sua vida? Não tem o que fazer. Porque Ele é o próprio Senhor, Ele é o seu próprio Senhor. Olha só, nós está com pouco tempo aí, mas eu gostaria de trazer à tona aqui um segundo texto aqui na parte de quinta. Olha o que ele está falando aqui, na parte de quinta. Efésios capítulo 1, verso 13, capítulo 14, verso 14, capítulo 4, verso 30. Olha o que ele está falando aqui, ó. A relação do Espírito, isso aqui é muito bom, muito forte. A relação do Espírito com os crentes não é fácil, mas durável, viu? Não é fácil, mas é durável. Quando os crentes desconsideram a presença do Espírito neles e transformam o dom da fala em arma,
deixe os crentes, mas que ele se entristece. Sua intenção é permanecer com eles, identificando-os como propriedades de Deus. Olha só. O Espírito Santo não deixa, ele jamais entristecer não é abandonar. Não. Então a gente precisa fazer uma distinção aqui, né? Porque existe o pecado contra o Espírito, que é quando o Espírito, que você citou de Saul. Ali ele pecou contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo não se entristeceu, ele foi embora. Ele saiu, Né? Aí o que está acontecendo aqui é que quando a gente envolve em litígio um com o outro, a gente entristece o Espírito Santo. Quando a gente usa a nossa palavra como arma, né? Então a gente entristece o Espírito. Sim, aí ele continua com a gente, olha só, até o retorno de Cristo. Sim. E ele não vai continuar instando ali com a gente, né? Rapaz, essa mensagem aqui, na verdade, esse livro de Efésios, ele é recheado de abandono do pecado. Ele ensina-nos a abandonar o pecado, viver na presença de Cristo, amar mais o próximo, amar mais a Deus. É recheado. Gente, posso falar uma coisa para você? Os 10 mandamentos estão aqui dentro. Mas que coisa O interessante. decálogo está aqui. É por isso que é palavra de Deus e não palavra de homens. Só o Espírito Santo consegue harmonizar tudo isso com tudo que já tem na Bíblia. Só o Espírito, né? Um ser humano não conseguiria. Entraria em combate rapidinho. É só o Espírito, é só a obra dele, né? E assim, irmão Clamar, só para a gente, rapidinho aqui, a gente precisa entender que quando a gente não deixa o Espírito Santo tomar conta do nosso coração, os sentimentos ruins que estão aqui dentro vão aflorar. E Satanás vai tomar conta. Eu quero só citar o exemplo dos fariseus. Eles estavam diante de Jesus. Eles podiam até acreditar que Jesus não era Deus. E a gente abre até margem. Mas falar que Jesus era culpado de algum crime, eles não podiam falar. Não podiam. Né? Então, e outra, a presença de Jesus era tão forte que a Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus, e ele caiu de joelhos e falou: se afasta de mim porque sou pecador. Então, Jesus tinha uma auréola, carregava, né? Todos iam, Paulo. Era nítido. Todos iam. Era nítido. As pessoas chegaram, a mulher samaritana, em 3 palavras com Jesus, falou: o Senhor, né? Endemoniado de Gadara. Cai na presença dele, né? Olha só, Herodes fez investigação sobre as acusações em cima de Jesus 3 vezes. Sim, e as 3 vezes não. ele voltou e falou: não achei nada. Mas você sabe que Jesus ele foi julgado injustamente. Injusto. Jesus foi julgado à noite, não foi julgado. Ou seja, Na calada da noite. e quem foi que julgou ele? próprios. Os religiosos. Eles não abriram brecha para o espírito e os sentimentos ruins, o demônio aproveitou os sentimentos ruins, certo? Aí eles falaram bem assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou: não, É filho do diabo. vocês são filhos do diabo, porque vocês são homicidas. E ele foi homicida desde o princípio. Ele falou: você tá louco? Quem quer te matar? Eles já tinham feito o plano para matar. Aí Jesus falou: vocês realmente são filhos do diabo, porque ele também foi mentiroso e pai da mentira, né? Então, ou seja, se a gente não entregasse para o Espírito Santo, os sentimentos ruins vão tomar conta. Ciúme, inveja, maledicência, todos esses sentimentos ruins aí vão tomar conta da nossa vida. É interessante, Paulo, que Jesus ele foi crucificado justamente. A cruz era para quem? Para Barrabás. Malfeitores, aqueles que praticavam, que estavam contra a lei humana. Sim. Pilatos mandou trazer água para o senhor. Eu vou lavar minha Porque não tem como eu condenar ele. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou lavar as mãos, que por lei humana não tem como ser condenado. Foi um ato de covardia, ele poderia ser. Porque ele tinha poder. Eu vou entregar para vocês. O que vocês querem fazer? Eu crucifico. Então é vocês que estão pedindo isso. Vou lavar minhas mãos e pronto. E aí eu acho que fala sobre o julgamento dele, que vai ser pesado por causa disso. Pilatos, ele teve a pior morte que um ser humano pode ter. Ele é lá deserto das nações. Ele morreu ouvindo vozes: crucifica-o, crucifica. Ele entrou num estado deplorável de depressão. Ficou doido, ficou lunático pelo que ele fez. Sabe por quê? Porque a mulher dele falou para ele assim: Não se envolva com o sangue desse justo. Ele poderia ter saído fora. Entendeu? Poderia ter dado a liberdade para Jesus. Seria crucificado? Seria. De que maneira eu não sei. Os planos de Deus é tomar talvez apedrejado, né? Em vez dele ter ido pro caminho errado, talvez ele tinha sido convertido. Exato. Entendeu? Porque a Bíblia fala que Jesus iria morrer, que seria esmagado, mas a Bíblia não cita a cruz. crucificado. Então ali poderia ter um leque de possibilidades sobre a morte de Jesus. Ele poderia morrer esfolado ali pelo... O mais importante era a morte e a ressurreição. Exatamente, mas morrer ele iria. Só fala que ele vai levar do matador, mas não fala. Exato, mas
Mas Pilatos não precisava participar disso. Não precisava. E olha que o Espírito Santo tentou alertar ele através da mulher. Né? Mas é insensibilidade. Ele deixou tipo assim, e a honra? Porque judeu é todo poderoso. Oxe, Os caras, eu vou ficar mal diante desses caras que ele ia perder o cargo dele, ele ia perder a prestígio, a paz do rei. Entendeu? Ele ia se tornar um camarada comum e falou, ok, então eu vou trocar isso por isso aqui. A espiral do pecado. Começa com insensibilidade. Verdade. Olha para nós. Ó Deus, o Pai, agradecer ao Senhor pela tua palavra estudada durante essa semana. Como ela foi eficaz na nossa vida. Nos ajuda agora a transmitir para os nossos alunos que estão na igreja nessa noite. Amém. A escola sabatina é uma bênção na vida de cada um deles. Amém. Nós entregamos em tuas mãos como instrumentos para que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajude a colocar em prática aquilo que nós estudamos. Para que possamos, então, cada dia ouvir a voz do Espírito Santo, andar com Ele e não entristecermos com isso. Amém. Perdoe os nossos pecados, nós pedimos por Jesus. Amém.